Olá, amados, graça e paz. Mais um final de semana vai se finalizando, mais uma semana que se inicia. Até aqui nos sustentou o único mediador entre Deus e homens, Jesus Cristo. Jesus é o Filho do Deus vivo, Cristo ungido de Deus. Até aqui nos sustentou. Mais um dia em vigilância, em oração, buscando a sua presença. Porque quando nós enchemos o nosso coração da sua presença, né, Ele, como Ele nos disse hoje, Ele é a luz que, quando nós o seguimos, é uma candeia a caminhar os caminhos que não são nossos. Ele mesmo nos ensina o caminho a seguir. Caminhos de retidão, caminhos de sinceridade, caminhos de uma consciência nos acusando como cumpridores da lei, porque Ele é o elo da perfeição, o único que cumpriu, como sempre nos ensina. Pela graça sois salvos, favor imerecido. Todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. O confessa de boca e crê de coração. Tem de crer de toda a alma, de todo entendimento, de todo o coração, de todas as tuas posses. Porque assim, quando procedemos, estamos perseverantes, né? Através das... Deus nos conhece através das boas atitudes. Ele vê que há perseverança em nós e nos aprova com o caráter do qual nós gloriamos em nossas fraquezas, pois quando estamos fracos Ele nos aperfeiçoa, porque a sua graça nos basta. Nada disso é possível se não for por Ele, para Ele. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, né, para todo o sempre. Porque o Pai disse: este é meu Filho amado, em que me comprazo, que me regozijo. Fazei tudo o que Ele disser. E todo aquele que obedece, todo aquele que faz a vontade do Pai, tem o Filho, né? E todo aquele que tem o Filho, tem o Pai. Através do Espírito de Cristo, enviado pelo Deus vivo, em nome do Filho. E o Espírito Santo tudo opera em nós. Suas advertências, do qual nós perseveramos no caminho, dia após dia, né? Fugindo de toda heresia, como Ele ensina. Um cego não pode guiar outro cego. Aquele que estiver na treva, que não estiver andando na luz, acaba tropeçando, né? E ambos, tanto aquele que está na cegueira como aquele que está seguindo o cego, cairão, tropeçarão, cairão no buraco, né? Mas quando andamos segundo a luz que veio ao mundo e adentrou ao alto dos céus, mas quando Ele está em nosso coração, nós tornamos a própria candeia, os mandamentos, que é o óleo, né, que através das especiarias, que é o Evangelho, exalamos o bom perfume, somos como uma candeia da qual se coloca no velador no alto do monte, né? E é luz para todos os povos e nações e línguas, porque Ele é o único mediador entre Deus e homens. E muitos são os que ensinam tradições meramente humanas, tradições religiosas, confiam em seus deuses que nada são possíveis de os salvar. Quando nós confiamos naquilo que é do alto, homem nenhum pode receber aquilo que é
terreno, a não ser o que for de Deus, do alto, né? Homem nenhum pode receber algo do céu por aquele que é terreno, né? A não ser pelo único mediador entre Deus e homens, que é Cristo Jesus. Somos dependentes dele para tudo, até mesmo para o ministério, porque ele é que nos capacita, ele é que nos concede as armas espirituais, da qual nós temos que manejar bem a palavra da verdade, tanto no ataque como na defesa. Temos que contar com a sua revelação, que ele nos revela. Assim nós perseveramos, né? Vigilantes. A Bíblia diz que muito melhor a obediência do que sacrificar. Abraão lhe foi imputado como injustiça porque ele creu na ressurreição, como Jesus sempre nos diz, né? Ele disse aos moços: fiquem aqui enquanto eu e um menino volte. Alguém que ia sacrificar o seu próprio filho não diria que nós voltamos, né? Ele creu na ressurreição e ali Deus provê o carneiro. Não faça isso, agora sei que temes a Deus. O temor, que é o princípio da sabedoria, aonde muitos perderam o temor de Deus, de Cristo, e já não alcançam a sabedoria da qual podia salvar, e ainda tem desencaminhado a muitos, e prestará conta não somente da sua alma, mas também daqueles que desencaminharam. E nos últimos tempos a Bíblia diz que é como o caso de João Batista, que pela incredulidade manda os seus discípulos a perguntar a Jesus se era aquele que havia de vir ou ele havia de esperar outro, aquele mesmo que testificou, testemunhou ali, né? Este é meu filho amado em que me comprazo, né? Aquele que testemunhou após Jesus sair do Rio Jordão, o Espírito Santo com formato como que de pombo, né? Descendo sobre ele, e entrou na incredulidade, a sua cabeça repousou na bandeja da raposa, e a Bíblia diz que Jesus sentiu compaixão daquelas ovelhas que não tinham pastor. Assim ele está operando no meio de nós, né? Porque muitas das ovelhas que estão sem pastor, né? Porque estão sem direção, porque os homens confiaram, amantes de si mesmo, confiaram em seus próprios ensinamentos, em suas próprias doutrinas. E Jesus, né, aquele que está com o julgamento, aquele que está com o governo sobre os seus ombros, ele é o dono da vinha, né, e ele é aquele que pega as ovelhas que não têm pastor e cuida das feridas, aquelas que muitos dos zombadores, dos falsos, têm arrancado suas lãs, têm comido da sua carne, têm afugentado, né, as ovelhas. E ai daquele que trai o filho do homem, né? A Bíblia diz que melhor não seria ter nascido. Ele é aquele que está julgando, ele é aquele que está prestando conta com cada um dos zombadores, dos enganadores, né, daqueles que se tornaram escravos, porque aquele que pega por empréstimo do mundo se torna escravo do mundo, né? Já nós perseveramos segundo a fé, segundo as obras que ele firma em nós. E em mais um dia, glorificando a Deus através do Espírito de Cristo, com as boas atitudes por aqueles que são ouvintes e praticantes do Evangelho, aqueles que acatam as advertências do Espírito Santo
e persevera dia após dia. Porque quando assim nós andamos, céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Ele é aquele que vem buscar a noiva, né, a pura, imaculada, aquela que está na obediência, aquela que não é a prostituta, né, não é aquela que trai o noivo. E assim haverá o casamento, assim haverá esperança e salvação a estes, como ele diz, dar-te-ei a coroa da vida, né? É aquele que perseverar até o fim. E em mais uma semana que se inicia com a fé, revestindo o capacete da salvação, usando o escudo da fé com o qual podeis apagar todos os dados inflamáveis do maligno, manejando bem a palavra da verdade tanto no ataque como na defesa, revestindo os lombos e a verdade com os lombos e a cintura com a verdade, revestindo da couraça da justiça, calçando os pés na preparação do evangelho da paz, do qual nós somos ministros de uma nova aliança. E Jesus Cristo é aquele que continua purificando o templo, derrubando a mesa dos cambistas, tirando toda a heresia, todos os falsos profetas e ensinamentos, vãs, debates teológicos que nada acrescenta e, pelo contrário, tem distanciado o povo de Deus. Ele é aquele que está fazendo a purificação, está tirando toda heresia. E em mais uma semana, Jesus, sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, Antártida, Ásia, Oceania e Europa. Assim como o seu anjo tem agido, continua dando ordem para que prepare o caminho do Senhor. É o que nós te pedimos sobre todo o mundo. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.